Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao webinário de apresentação do curso de Astrologia Psicológica. Muito obrigado desde já pela vossa presença. Aqui algumas das pessoas que estão online já se inscreveram até no curso. A Marta, as duas Alexandras, penso que sim, a Lígia não tenho a certeza. Mas pronto, obviamente que hoje não será a apresentação propriamente, vamos ter uma aula de apresentação, primeira aula, que arrancará na segunda-feira, não esta, mas a outra que vem, portanto dia 6. Hoje o que eu pretendo aqui é falar um pouco sobre o curso, o que é que, enfim, o que é isto também da astrologia psicológica. A astrologia tem muitas vertentes, muitas formas de ser praticada, entendida, então vamos falar um pouco sobre isso também, sobretudo, desde logo, e apresentar o curso propriamente dito, o programa, falarmos aqui um pouco do que é que vamos fazer, como é que vai ser a abordagem, e também vou estar disponível para as vossas questões que queiram colocar, dúvidas, ok? Então, vamos lá. Portanto, este é um curso de astrologia psicológica e às vezes isto levanta algumas questões. O que é que será a astrologia psicológica? Qual é a diferença entre a astrologia psicológica e outras formas de astrologia? Basicamente, quer dizer, também há dentro da própria astrologia psicológica, há muitas abordagens consoante também cada um dos professores, cada um dos praticantes, cada um dos astrólogos. Portanto, eu vou falar aqui, obviamente, das minhas referências também. Mas, basicamente, a ideia da astrologia, que está por detrás daquilo que é a abordagem da astrologia psicológica, é esta articulação entre a astrologia, que é um conhecimento muito antigo, podemos até dizer uma forma de psicologia antiga, não é? Uma forma de, na sua aplicação ao conhecimento do ser humano. E depois, nos tempos modernos, temos, com a ciência, a implementação da psicologia, não é? E, basicamente, o que nós temos aqui é um casamento entre uma coisa e outra, uma articulação entre este conhecimento que vem da antiguidade, já muito ancestral, e que se foi também foi evoluindo e transformando ao longo do tempo, e que depois, enfim, ficou em desuso, descredibilizado também, obviamente, não é? E quem estuda a astrologia com certeza terá também essa noção, não é? Que a astrologia luta muito pelo seu lugar ao sol, para a sua credibilização, por uma questão de validação. E vamos ter a oportunidade até de falar sobre isso nas aulas. E, portanto, temos a psicologia, não é? Que é realmente a ciência que estuda o ser humano do ponto de vista interno, da psique, as emoções, os nossos comportamentos, a forma como nos relacionamos, e toda essa informação da psicologia é muito válida. E, portanto, quando fazemos astrologia, faz sentido articular todo este conhecimento da psicologia. Claro que nem toda a psicologia, nem todas as abordagens psicológicas vão, obviamente, ser fáceis de articular, e muitas delas são até antagónicas em relação à perspectiva da astrologia. Portanto, quando falamos aqui de perspectivas da psicologia, falamos também de algumas vertentes, algumas escolas, alguns autores, que também são um pouco alternativos, não é? Vamos dizer assim, dentro daquilo que é, enfim, a academia da psicologia. Desde logo o Jung,
que vai ser aqui claramente a grande referência da minha abordagem e que é também grande referência, não é, da abordagem psicológica da astrologia, porque ele influenciou precisamente os autores, não é, os astrólogos que desencadearam este movimento da astrologia psicológica, mas também, não é, uma psicologia humanista e as escolas mais transpessoais, que também são muito alternativas e também lutam pela sua credibilização dentro daquilo que é a perspectiva da psicologia. Portanto, todo esse conhecimento é muito interessante, muito válido de articular com a astrologia. Outra coisa muito importante é a prática, porque este curso aqui também vai, numa primeira fase, vamos começar do zero, portanto, a montar aqui este conhecimento e a mergulhar nele, mas a ideia também, ao longo de todo o programa, é habilitar-vos para, enfim, não vou dizer para serem profissionais, porque isso, acho que nenhum curso vos vai dar essa habilitação vem de nós, vem da nossa competência, portanto, mas a ideia é realmente também preparar, dar as ferramentas para realmente praticarem, obviamente, não é? E nesse sentido é muito importante também articularmos aqui este conhecimento da psicologia, que é a relação com o outro, a dimensão terapêutica, como é que falamos com as pessoas, o que dizer, como dizer. Portanto, isso é muito importante e isso, enfim, podemos saber muito de astrologia, mas depois se não tivermos essa capacidade também relacional e de entender o processo, não é, de interação com o outro que está à nossa frente, também ficamos com um grande bloqueio de como é que eu ponho isto em prática, que é algo que acontece bastante, não é? Pessoas que estudam têm muitos anos astrologia e têm muito conhecimento, mas que depois têm, de facto, dificuldade em dar o salto para praticar, porque falta essa componente. Como é que eu digo isto às pessoas? Eu até entendo isto, mas como é que comunico? As pessoas depois não entendem, como é que faço esta relação? Então, isso também, a psicologia, não é? E toda a prática psicológica moderna também nos dá pistas e nos vai ajudar também a fazer da astrologia, da prática da astrologia, algo mais consistente, algo mais, vamos dizer assim, uma ferramenta mais útil, não é? Só deixar aqui também algumas referências em termos de autores, não sei se calhar já conhecem alguns destes autores, desde logo o Dan Rudyard, que foi ele que agarrou precisamente na lógica da psicologia analítica do Jung e ajustou à astrologia, e mais recentemente a Liz Green, o Howard Sass-Portas, o Stephen Arroyo. Portanto, estes são os grandes autores, assim, referência, que eu vou dar uma bibliografia e muitas destas referências vocês vão ter acesso também a textos e livros destes autores, que infelizmente não é fácil encontrar em português. Mas vou fazer esse esforço também de vos orientar nessa, enfim, terem acesso a esta bibliografia. Aqui a Lígia pergunta a Maria Flávia. Maria Flávia de Monsaraz, eu passei pela escola dela, o Kiron, foi realmente a minha primeira professora de astrologia, e as grandes referências dela eram precisamente estas, não é? Dan Rudyard, Liz Green, Sass-Portas, Stephen Arroyo. E, portanto, não é propriamente esta abordagem, não é muito, vamos dizer assim, a abordagem da Maria Flávia de Monsaraz, que é uma abordagem que eu diria mais com uma perspectiva mais espiritual,
de elevação espiritual, de reflexão espiritual. Aqui a psicológica, obviamente que tem isso em conta, mas eu vou trabalhar muito no plano da personalidade, ou seja, dos comportamentos, das atitudes, desse autoconhecimento, que é muito importante também para nos prepararmos e para estarmos abertos a outra coisa mais interna. Não quer isto dizer que rejeito ou que não tenho em conta essa dimensão maior, não é? Vamos articular isso claramente, mas vamos focar-nos sobretudo mais no trabalho psicológico, que prepara-nos precisamente para essa vertente mais transpessoal. Exatamente, Lígia. Mas faço as duas coisas, não é? Faço essa articulação. E, como digo, a Maria Flávia foi a minha primeira professora e, portanto, também muita coisa se alinha com certeza. Não sei se tem alguma questão em relação a isto ou ao comentário que queiram fazer. Portanto, basicamente, em relação a outras formas de astrologia, talvez mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, ou outras, aqui a astrologia psicológica foca sobretudo nos processos internos, ou seja, mais do que olhar para fora, como é que eu sou, o que é que vai acontecer, não é? Descrever as coisas e procurar eventos e manifestações exteriores e tentar explicar, não é, essa manifestação exterior. Nós vamos utilizar aqui a astrologia para procurar olhar para dentro, não é? Quais é que são os nossos processos, como é que as coisas funcionam dentro de nós, que necessidades, dar nomes às coisas também e perceber como é que elas se articulam. Utilizamos para isso a ferramenta do mapa astrológico. No sentido de procurar significado para as coisas. Portanto, a astrologia é uma ferramenta, como eu a vejo, de produção, criação e de encontro, não é? De sentido para a nossa vida, para as nossas dinâmicas, para nos dar direção e nos ajudar num processo, vamos dizer assim, evolutivo. Quando falo aqui de evolução, falo de integração das partes internas, ou seja, coisas que não temos conhecimento, coisas que desconhecemos de nós, e portanto, à medida que vamos conhecendo, vamos ganhando mais consciência, essa consciência, essa ampliação de consciência é aquilo que eu chamo aqui como evolução, ou seja, evolução nessa perspectiva. Sermos cada vez mais conscientes e termos uma vida cada vez mais plena e consciente, que é também essa a minha definição, vamos dizer assim, de espiritualidade. É uma vida plena e consciente. Isto, pronto, não tem nada a ver com determinismos, não é? Ou seja, olharmos para a astrologia como uma forma de determinar o futuro ou saber, ok, qual é o meu destino numa perspectiva, não propriamente a palavra destino, mas o meu fado, não é? O que é que eu trago, o que tenho que fazer, como uma coisa que me é imposta. Claro que o mapa natal parte do pressuposto, não é? Se a astrologia funciona, que eu tenho algum tipo de condicionamento inicial, mas esse condicionamento é mais uma potencialidade, não é? São possibilidades que eu tenho ao meu dispor, e é também um papel que eu, de um ponto de vista mais transpessoal, não é? Ou seja, espiritual, se acreditam que realmente há qualquer coisa que transcende esta nossa dimensão mais, vamos dizer, material, que se predispõe precisamente a fazer um papel de manifestar um plano, não é? Cósmico. E, portanto, nesse sentido, o mapa também nos mostra que
papel é esse? E dar-nos orientações para manifestarmos isso da forma mais criativa, dentro também das nossas, da nossa possibilidade de escolha, não é? Porque é isso, não é? Sermos criativos, podermos realmente contribuir com algo criativo, não simplesmente sermos uma pecinha de uma engrenagem num mecanismo, não é? Que já está tudo pré-determinado à partida. Senão aí a astrologia também não fazia sentido nenhum, não é? Portanto, o objetivo aqui da prática deste tipo de astrologia é precisamente o empoderamento. Porque quanto mais conscientes nós somos das coisas, mais capacidade nós temos também de escolher conscientemente. Isto não quer dizer escolha total, porque não nos vamos libertar dos nossos condicionamentos, das nossas memórias, de tudo aquilo que também temos como condicionamento no exterior à nossa volta, não é? E provavelmente esta escolha vai muito no sentido até de aceitar, cooperar e fluir com, enfim, as possibilidades que temos à nossa frente. Mas aí é diferente, não é? Aí somos nós que escolhemos cooperar, estamos conscientes de algum propósito, vemos um sentido para aquele caminho. Isso é diferente de vivermos desempoderadamente a achar que as coisas nos acontecem e não sabemos porque é que nos acontecem. Não é? E aí, pronto, é uma coisa que parece que nos é imposta do exterior. Quando nós estamos conscientes, nós também vamos perceber que produzimos muitos desses efeitos com os nossos comportamentos, as nossas atitudes, não é? Aqui a Kátia pergunta, é como se fosse o lado prático da astrologia, integrando a compreensão psicológica de cada um. Sim, porque nós vamos ter aqui uma base que é o mapa astrológico de cada um e, portanto, isso refere-se a cada um de nós. É um trabalho que é pessoal, não é? E obrigado pelo feedback, Kátia. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Aqui temos um exemplo de um mapa astrológico, que é o mapa do Carl Jung, que eu trouxe aqui. Portanto, este diagrama que eu vou calcular e enviar para todos os alunos como referência, imagino que se calhar quem se matricula num curso também muitas das vezes já teve acesso ao mapa. Se não tiverem, também não tem problema nenhum, vamos começar do zero. Portanto, este é o mapa de nascimento, é esta a nossa ferramenta de trabalho. Claro que o nosso mapa de nascimento ele mostra refere-se a um tempo-espaço, não é? Ou seja, é um momento no tempo e no espaço, que é o momento em que nós nascemos, o momento que nós entramos na vida, no palco da vida, não é? E, portanto, diz-nos também qual é que é o papel que nós temos neste teatro, não é? Cósmico. Claro que é uma coisa que nós partilhamos muitas vezes com outras pessoas. O mapa está sempre em andamento, não é? Os planetas continuam sempre o seu movimento. Nós nascemos naquele momento, mas esse momento vai-se modificando, mas partilhamos o nosso mapa, ou coisas muito semelhantes do nosso mapa, com muita outra gente, as pessoas que nascem precisamente naquele momento, naquele instante. Mas este mapa, de facto, mostra-nos precisamente um caminho que depois nós vamos, como um ator, não é, que tem aquele papel, mas pode fazê-lo de maneiras muito diferenciadas. O papel é o mesmo, mas podemos fazê-lo com a nossa criatividade, acrescentando algo, não é? Uma coisa muito distintiva da astrologia psicológica e do tipo de astrologia psicológica que nós vamos estudar aqui, ou pelo menos aquilo que eu vos vou transmitir, é nós irmos para lá desta lógica de descrever as coisas. Porque quando nós descrevemos a personalidade de uma forma muito estanque, como por exemplo, não é? O Sol em Leão, temos aqui o Sol em Leão, o Sol
do Carl Jung, podemos ir à internet, ou um livro qualquer, não é? Então, logo os signos solares, não é? Temos muita informação por aí, e vamos ver um conjunto de descrições, não é? Dizer, ok, então uma pessoa que tem o Sol em Leão é carismática, é afirmativa, é dominante, calorosa, generosa, muitas vezes pouco receptiva, não é? Precisamente porque, pronto, tem esta dimensão muito afirmativa, pode ser brusca e impositiva, encontramos este tipo de descrição. Sim, Lígia, exatamente, ele tinha o ascendente em Aquário, sim. Há ali uma dúvida, sim. Portanto, mas isto descreve-nos uma coisa, reparem, de uma forma muito determinística, não é? É como dizer assim, bem, eu tenho o Sol em Leão ali, portanto, eu sou isto. O que também nós muitas das vezes não nos identificamos, dizemos, bem, mas eu não, há muita outra coisa no mapa, não é? Que não apenas o Sol, mas muitas das vezes nós também não estamos necessariamente em contacto com estas qualidades, ou não as manifestamos desta maneira. Então, muitas vezes isto pode não ser assim tão útil. É útil sabermos descrever como é que isto se pode manifestar e como é que naturalmente, normalmente nós encontramos isto, não é? Manifestado na personalidade, nas pessoas que têm um Sol em Leão, mas o que nós precisamos de entender é porque é que isto é assim, o que é que está por detrás disto. Porque se nós entendemos o que está por detrás, aí sim, aí vamos para lá da mera descrição. Porque a descrição depois torna-se um rótulo que estamos a colocar à pessoa. Esta pessoa é afirmativa. E a pessoa pode... Já vi muitos sóis em Leão que não se acham nada afirmativos, nem dominantes, não é? Então, vamos mais fundo. Ou seja, eu vou procurar trazer aqui uma perspectiva de significado, mais do que descrever características e fazer uma espécie de coleção de características, e isso vocês podem fazer comprando livros ou e manuais, não é, que têm lá as descrições já feitas, ou um relatório, não é, automático que vos faz uma interpretação de todas as posições do vosso mapa. Mais do que essas descrições, e produzir descrições daquilo que vai ser o trabalho, porque isso vocês, enfim, lá está, podem encontrar nos livros de astrologia. Aquilo que nós vamos fazer aqui no curso, sobretudo, é entender o que está por detrás. Como é que se chega a estas características? Como é que se diz, porque é que se diz que o leão é carismático? Então, no caso do leão, porque o Sol representa o centro da nossa individualidade, da nossa identidade, porque ele é o centro do sistema solar, portanto ele representa o eu. Então em Leão, que é o signo precisamente onde o Sol está mais, vamos dizer assim, poderoso, portanto é o signo que tem realmente a ver com o Sol, ali a ideia do Sol em Leão é realmente projetar a sua identidade para fora. É encontrar-se com a sua criatividade e exprimi-la, a sua autenticidade. Encontrar uma postura de autodeterminação. E, portanto, isso convoca liderança. Ou seja, quando nós entendemos isto, que o que está por detrás de um Sol em Leão é a afirmação da sua própria identidade, então, ok, nós podemos depois ver que isso leva a que a pessoa possa ser carismática, não é? Porque realmente tem aquela aura muito expansiva, afirmativa, pode ou pode não ter, pode não estar a conseguir realmente manifestar isso dessa maneira, pode estar muito apagado, e isso não é um mapa que nos diz. O mapa não nos diz se a pessoa é ou não é carismática só porque tem lá o Sol. É um potencial, não é? Um potencial que, se realmente um Sol em Leão
encontrar este seu propósito, não é? E depois vamos ver também direções, dicas, vamos dizer assim, no mapa que nos mostram o caminho para realmente entrarmos em contacto com a nossa potência solar, seja ela em Leão ou outra qualquer. Mas basicamente é isto, não é? Ou seja, vamos trabalhar sobretudo não tanto nas descrições já pré-feitas e aprender a fazer isso, mas sim o que é que está por detrás. Então, mesmo para quem já tem informação, não é, que conhece sobre os signos, sobre a linguagem, eu penso que mesmo começando do zero, como nós vamos fazer aqui no curso, pode ganhar aqui alguma perspectiva um pouco mais profunda com esta abordagem que estou aqui a falar. Então, portanto, já falei, não é? O mapa é precisamente mostra-nos este potencial, uma espécie de semente que ali está, que não nos diz. Bem, quando nós olhamos para uma semente, não é? Se conhecemos a semente, podemos perceber que pode ser uma bolota de carvalho. Então, o potencial daquela bolota é transformar-se numa árvore que nós conhecemos, que é o carvalho. E isso está na semente. Mas é preciso fazer um caminho, não é? É preciso plantar a semente, é preciso regá-la, e há todo um conjunto de fatores e condicionantes que faz com que essa árvore seja muito diferenciada, consoante também onde eu planto a semente, consoante depois todas as peripécias, não é? Ao longo do desenvolvimento dessa mesma semente. E isso não está codificado na semente. E isso tem a ver com depois todo um conjunto de fatores externos à própria semente, não é? E a sua resposta que ela vai ter precisamente a esse condicionamento e a essa relação com o exterior. A mesma coisa acontece com o nosso mapa. Quando nós olhamos para o nosso mapa, podemos ver ali claramente potencialidades, mas não sabemos como é que isto se vai manifestar. Não sabemos se vai ser bom ou mau, desta maneira, daquela, da mesma maneira como olhamos para a bolota do carvalho, não sabemos quantos ramos a árvore vai ter, mas sabemos que vai ser um carvalho e não vai ser uma laranjeira. E é isso que nós podemos fazer com o nosso mapa. Não chegar ali à conclusão, quantos filhos é que vou ter, quando é que vou casar, ou coisas assim, que eu acho que, digamos, um pouco de sentido crítico, vemos que é um pouco estapafúrdio achar isso, não é? Porque seria acharmos que a nossa vida está toda pré-determinada à partida, de uma maneira fatalista, não é? Mas sim perceber, ok, o que é que eu posso procurar numa relação que me satisfaça? Que tipo de qualidades é que eu procuro numa relação? Que tipo de vocação é que com o qual eu me alinho? Ou seja, que tipo de coisas é que eu, manifestando na minha profissão, me vão devolver um sentido de realização? Não vai dizer qual é a profissão que eu tenho de ter, mas vai poder dizer, por exemplo, ok, por exemplo, aqui temos o meio do céu em Sagitário, então podemos falar de aventura, conhecimento, e de facto foi um explorador, não é? O Jung, um explorador do conhecimento, de um determinado tipo de conhecimento, à sua maneira, mas realmente, e um professor e um mestre, não é? Portanto, tudo coisas ligadas com Sagitário, mas não olharíamos para aqui, por este mapa, e dizemos assim, bem, ok, eu analisando este mapa já sei qual é que vai ser a vida desta pessoa e adivinhar o que é que iria ser Jung, não é? Estou aqui só a ler a pergunta da Lígia. Ok. A Lígia acho que pergunta sobre realmente termos informação, não é? Indagarmos sobre informação sobre a infância, a adolescência da pessoa, ou seja, o seu contexto e o seu desenvolvimento, não é? Portanto, isso é muito importante, porque o mapa mostra-nos a tal semente,
Mas se nós soubermos as condições externas e como o meio onde aquela semente está, nós podemos perceber, não é? Que a semente está plantada num sítio árido ou está numa terra muito fértil. Tem rega regular e constante e abundante, ou não. Então, isso já não tem a ver com a semente. A semente até pode ser fantástica, não é? Mas se não tiver depois essas condições externas, pronto, vai se adaptar a elas de uma determinada maneira. E, portanto, esse contexto externo é muito importante. E isso nós precisamos perguntar à pessoa. Por isso é que também a astrologia psicológica, no contexto da consulta e de uma leitura do mapa, promove sempre o diálogo. Procura trazer informação da pessoa. Não é ficar ali com a pessoa à frente a debitar apenas uma interpretação. Às vezes, nem sempre as pessoas têm uma disponibilidade para se abrir e partilhar, mas procurar pelo menos isso, procurar esse diálogo, um contexto em que a pessoa se sinta que pode partilhar, isso vai trazer muito mais dinâmica e muito mais utilidade para a pessoa, não é? Absorver mais coisas da consulta. Ok. Pronto, outro exemplo que eu tinha aqui só para concluir também esta perspectiva é que vamos também ter mais à frente no curso enfim, vamos falar de ferramentas de prognóstico, ou seja, vamos olhar para a frente no tempo e também para trás, vamos olhar para o nosso mapa não só como esta semente, mas vamos também ver que ela tem um processo de desenvolvimento codificado nela, porque os planetas, embora no nosso mapa eles estejam estáticos, não é? Estão ali naquela posição, mas eles estão sempre a andar, não é? Aquilo é um momento parado no tempo, mas este relógio continua, e os ponteiros continuam a andar e vão fazer ciclos. E ao fazerem esses ciclos, ao completarem esses ciclos, nós vamos ver que ali é o momento daquela semente dar fruto, ao eclodir, depois lá mais à frente, dar fruto. Portanto, tem todo um processo de desenvolvimento que está também codificado na semente. Uma vez mais, não é garante que isso aconteça. E vai ter que articular-se com as condições externas, obviamente. Portanto, quando nós aplicamos depois essas técnicas para olharmos para esses momentos importantes, por exemplo, e agora vou só falar um bocadinho de astrologuês, peço desculpa para quem ainda não conhece, obviamente, essa linguagem. Temos aqui o planeta Urano, e o planeta Urano é um planeta que tem muito a ver com descondicionamento. Então, a passar aqui neste sítio do mapa, que é um sítio relacionado com as parcerias, as relações. Então, nós poderíamos olhar para ali e dizer, ok, o ponteiro está a passar ali, este ponteiro da mudança, que é o Urano, a passar na zona dos relacionamentos, podíamos chegar e encontrar esta descrição. Com certeza, se vocês procurarem na internet Urano, conjunto ao descendente, Urano em trânsito, conjunto ao descendente, vão encontrar provavelmente descrições deste género. Isto significa que vai haver uma disrupção nos relacionamentos, é um momento instável e que pode causar ruptura, fala de impulsividade e rebeldia, ou encontros inesperados nos relacionamentos. Pronto, isto é muito comum encontrar uma descrição deste género, mas isto, uma vez mais, não nos empodera, porque este tipo de descrição só por si, não estou a dizer que esteja errada do ponto de vista técnico, não está, mas isto é uma possibilidade de manifestação. Se nós, e ajuda-nos, não é? Obviamente, ok, isto pode acontecer assim, mas não é isso que está implicado neste processo. Isto são possíveis manifestações. Mas o que nós temos que entender é que o que é que está por detrás? Uma vez mais, o significado. Então, Urano, sendo o ponteiro da mudança, por onde ele passa, vai-nos trazer uma percepção muito mais aguda e acutilante de como as coisas se passam, os padrões se passam,
e uma vontade de ir mais além. Perceber, ok, aqui há um bloqueio, aqui há qualquer coisa que já não está a funcionar, já está gasta, isto já não traz propriamente nada de novo. Então, há aqui um movimento, digamos assim, de abertura para deixar para trás padrões que estão muito gastos, formas de estar que estão muito gastas, onde, aqui neste caso, seria nas relações. Ora, se nós entendermos isto desta maneira, isso pode significar muita coisa, depois como se manifesta, não é? Dizer que é um momento de eu olhar para os meus padrões de relacionamento e ver o que é que está muito rígido, gasto, e haver aqui uma necessidade, uma vontade interna muito grande de fazer uma mudança, isso não significa que eu vou fazer uma ruptura, que vai acontecer uma ruptura no relacionamento. Pode a pessoa até não estar em relacionamento nenhum. Mas isso também vai significar olhar para a minha condição relacional e tentar perceber. Estou sozinho há muito tempo, imagina, não é? Tenho ali Urano a passar, então se calhar agora quero olhar para os relacionamentos de outra maneira, com outra perspectiva e se calhar até aventurar mais. Portanto, a manifestação vai depender muito de nós e do nosso contexto. Portanto, é nesse sentido, é nessa perspectiva que eu vou aqui trabalhar muito, não em oferecer-vos estas descrições já pré-feitas de possibilidades, e não estou a dizer que está errado, encontramos muitas vezes isto, não é? Um Urano conjunto ao descendente para Ásia, estas instabilidade, ruptura, podemos verificar isso, mas o que é importante é entender, não é, o propósito da coisa para realmente depois podermos usar isto como uma ferramenta de nos orientarmos e não propriamente nos limitarmos ou ficarmos cheios de medo, não é? A panicar, não é? Vai vir aí o Urano e agora o que é que vai acontecer ao meu relacionamento? Isso é a pior coisa que podemos fazer, para isso mais vale não estudar astrologia nem usar astrologia, não é? Aí só nos está a limitar. Ok, só ver aqui se há alguma questão. Não. Então, dúvidas que tenham? Em relação a isto? Pronto, basicamente aqui neste slide é o que eu já estava a dizer, não é? Um apanhado, não é? Portanto, podemos querer estudar astrologia com muitas motivações diferentes, aquela que se alinha com este curso é precisamente aprender esta linguagem, porque é uma linguagem que vamos aprender, para aplicar a um autoconhecimento, darmos nomes às coisas, identificar necessidades, dinâmicas, no sentido de nos empoderarmos, não no sentido de nos limitarmos e ficarmos com medo, ou ficar, tenho este meu mapa e agora nada disso. Antes, pelo contrário, não é? Olhar para dentro, usando esta ferramenta, usando esta linguagem, para entender, para ganhar consciência do que já lá está. E que não é mau. Portanto, eu vou trazer aqui sempre uma perspectiva de muita neutralidade, nem bom nem mau, as coisas não são nem boas nem más, são o que são. Depois podemos fazer coisas boas ou coisas menos boas, não é? Isso já é mais relativo também em relação ao que cada um, ao contexto de cada um, não é? E não estou aqui a relativizar valores morais, nem nada disso, não é? Mas é uma perspectiva realmente também de empoderamento e de livre escolha e de criatividade, que é isso que com consciência nós podemos potenciar. Portanto, vamos mais concretamente, especificamente, começar por olhar para o mapa e entender estes símbolos, o que é que está aqui, não é? Que é um diagrama bastante complexo,
com muitos símbolos. Temos planetas, temos casas, temos signos, temos aqueles riscos todos ali no meio que são os aspectos. Portanto, tudo isto é muito complexo. Vamos aprender cada um destes componentes, o que é que são, começar por aí, sempre desta perspectiva mais profunda, em busca de sentido, de significado, não meras descrições, para realmente entendermos também o mapa como um reflexo, digamos assim, da estrutura da nossa psique. Ou seja, vemos no mapa uma determinada estrutura, determinadas relações, que no fundo refletem aquilo que é a nossa tendência para nos estruturarmos internamente da mesma forma. Portanto, vou facultar-vos os vossos mapas, desde logo, não é? Obviamente que esse vai ser o vosso primeiro objeto de estudo. É sempre natural que tenhamos curiosidade em conhecermos mais, em implicarmos desde logo esta linguagem em nós. Começamos sempre assim, eu também comecei por aí, não é? Ou seja, a busca da astrologia começou por uma questão de me entender a mim, não uma ideia de vou aprender astrologia para ser astrólogo, não é? Isso veio depois, mas não tem mal nenhum se já temos essa perspectiva, não é? Obviamente. Vou facultar-vos outros gráficos que vão ajudar também a começarem a entender a linguagem e a aplicarem-na ao vosso próprio mapa. Vou sempre também, sobretudo, investir muito nesta parte gráfica. É também a minha, digamos assim, outra faceta. Eu sou artista plástico, tenho essa facilidade também com o lado gráfico. De alguma maneira é uma coisa que eu gosto muito e que acho que imagens valem muito, não é? Então vou sempre também trazer-vos muito esta linguagem mais gráfica, mais do que propriamente textos e informação que hoje abunda na internet. Portanto, vou sobretudo tentar esquematizar as coisas de uma forma mais imagética, não é? E que vos vou facultar todos estes gráficos e apontamentos. Portanto, isto é só um exemplo de alguns apontamentos que eu vos vou facultar com informação sempre estruturada, concisa, mais do que grandes textos, como estava a dizer, é sobretudo as coisas, não estou a dizer mastigadas e redutoras, mas de alguma maneira indo à essência, para vocês poderem agarrarem nestes apontamentos e servirem de referência ao vosso estudo. Também vamos fazer alguns exercícios, vou-vos propor alguns exercícios que podem ou não fazer, portanto isto não há aqui nenhuma obrigação, não é a escola no sentido em que vos vou obrigar a fazer coisíssima nenhuma, mas vou propor-vos exercícios que vocês podem fazer e que depois me podem enviar para eu dar feedback. Uma outra coisa que eu vou utilizar muito, desde logo, é também esta metáfora do teatro, não é? Que já falei aqui um pouco, acho que nos ajuda muito a olhar a vida como se fosse realmente uma história e o nosso desenvolvimento como se fosse uma história, e vivemos de histórias, vemos filmes, séries, não é? Lemos livros. Portanto, a história é muito importante, os personagens, os desenvolvimentos, portanto, as narrativas, e eu vou utilizar muito isso também para ajudar nessa compreensão dos processos. Desde logo aqui, por exemplo, fazendo esta correlação entre os planetas, que são como se fossem personagens da nossa história,
os signos que são o guarda-roupa que eles vestem, portanto as qualidades que eles vão adotar, e depois temos as casas, que são áreas de vida no nosso mapa, que no fundo são os palcos onde as coisas acontecem, e os aspectos, as dinâmicas, os diálogos, as interações entre os vários personagens. Portanto, isso vai nos ajudar a entender a coisa de uma forma mais, diria, próxima, simples também, espero eu, porque é uma linguagem complexa, não é? De apanhar. Mas espero com isto montar, e já é um curso que eu já faço há bastantes anos e que, penso eu, tem resultado nessa, em trazer aqui uma base sólida e estruturada para uma linguagem que claramente é complexa. A Kátia pergunta: e o Jorge, depois de identificar a psique dos alunos, transmite, trabalha com os alunos, ou acaba por ser mais importante a descoberta e identificação da psique de cada um? Ok. Não vamos estar propriamente a fazer uma espécie de consultas nas aulas, ou seja, eu agarrar nos vossos mapas e estar ali a falar sobre os vossos mapas. Vamos, em alguns momentos, sim, podemos, e vou-vos propor, para quem também o quiser, obviamente isso sempre com o vosso consentimento, podemos usar os vossos mapas como referência, como exemplo, mas sempre para como uma perspectiva pedagógica, não a centrar, não é? Fazer agora vamos falar sobre esta pessoa, agora vamos falar sobre a outra, porque isso significaria que iríamos estar mais numa dinâmica de consulta, não é? E a lógica não é essa. Será um curso, portanto são aulas, é para aprender a linguagem e vamos utilizar exemplos. Vamos utilizar exemplos e podemos utilizar os vossos. Claro que, obviamente, eu vou sempre também responder às vossas questões e dúvidas que podem acontecer, obviamente, sobre os vossos próprios mapas, mas a ideia é aprender a astrologia, não nos focarmos só numa perspectiva individual do meu próprio mapa, não é? Embora isso seja legítimo, não é? esse interesse, mas a ideia é que realmente esse interesse também se aplique depois a enfim, um entendimento da linguagem, ok? Por exemplo, também vou utilizar muito personagens de filmes para ilustrar estas histórias, as necessidades que eles de alguma forma representam, porque aí nós encontramos muito, não é, desta linguagem. Não sei se tem alguma questão, dúvida, e Kátia, não sei se respondi à sua questão também, desde logo. Não? A Lígia pergunta se podemos conhecer, se podem conhecer o meu tema natal. Sem problema, eu acho que não há problema, eu vou conhecer os vossos, portanto, não vou necessariamente colocar ali o meu mapa, mas muitas das vezes dou exemplos sobre o meu mapa, sobre a posição, as posições que tenho no meu mapa. E posso dizer desde já aqui, sou touro, tenho Sol em Touro, tenho a Lua em Leão, tenho o ascendente em Gêmeos. Portanto, essas são as três posições assim mais importantes todos temos no nosso mapa e, portanto, posso perfeitamente partilhar isso convosco sem problema nenhum. Mercúrio em Touro, Lígia. Mais alguma questão, dúvida? Ok, então só concluir aqui com a parte mais... Desculpa, é Sim, possível eu intervir aqui só um bocadinho? Só 2 minutinhos, Jorge? claro, Lígia. É assim, conforme eu descrevi pelo Messenger, eu já consultei muitos astrólogos, tenho 56 anos, desde a adolescência que me interesso
abordagem e orientação astrológica. Aliás, foi uma astróloga que me orientou para o curso de serviço ou né, de estudos que eu deveria seguir, ao qual nem sequer me podia candidatar, mas para A mais B, e seguindo a intuição lá consegui. Sou psicóloga há 25 anos, e como me interesso muito pelo meu tema natal, portanto achei muito, muito pertinente a pergunta da Kátia, né? Porque de facto nada melhor do que percebermos bem o nosso mapa para depois, né, o tal movimento de dentro para fora, né, para depois virmos a explorar cada vez mais, porque o curso é o curso e depois podemos naturalmente continuar a estudar, não é? Agora, conhecendo bem o nosso mapa e discutindo isso ainda por cima no contexto de um curso, eu acho muito importante, muito bom. E pronto, no meu caso era mesmo para já as bases já as tenho quase todas, e eu sei que mesmo as próprias bases são parcas, porque quando se fala em bases podem ser coisas, né, pode ser muito conhecimento, né? Eu já conheci astrólogos que me disseram assim: "Epá, já sou astróloga há 30 anos e acho que não sei nada ainda", né? Então, portanto, no meu caso, o interesse era mesmo para, conforme eu também te referi no Messenger, a questão do nó do norte, não é? O eixo, para mim tão importante, ainda mais e mais nos dias que correm, ah, sabermos quais são os nossos dons e talentos, ah, como que bloqueios é que trazemos e como é que os podemos transmutar para podermos aplicar na prática e prossegui-los, não é? Portanto, isso é tão importante, sabemos é antidepressivo, é o maior antidepressivo que existe, é nós sabermos, e claro que não só saber, mas também aplicar na prática, começarmos gradualmente a transmutar medos e a aplicar na prática esses dons e talentos. No fundo, aquilo que se chama de propósito de vida, né? Então, para mim era mesmo para estruturar, saber consultar de uma maneira adequada, pertinente, importante, os temas natais das pessoas que atendo como psicóloga, percebes? Uhum. Pronto, quando eu falo das bases, sim, já as tenho, aquilo que tu referiste e tal, já sei, não é? Então, será que a pergunta então que coloco aqui para não me estender mais, como dupla aquariana, falo para caraças, né? Então, eu sou aquário com ascendente aquário, tenho quadrupla pisciana e por aí fora. Enfim, então, será que irás debruçar-te um bocado mais, deixa-me colocar assim, permite, sobre essa questão do nó do norte? Portanto, conforme eu te disse também no Messenger, tenho aqui o livro, o grande livro da Jan Spiller, de Astrology Sim, of the Soul, não é? Diz, ok, ok. sim, É essa a questão, Lígia. sim, Então, se é que vais falar um bocado sobre o nó do norte, vou, esse vou, eixo. vou ter uma aula sobre isso, não é? Porque é um ponto realmente muito importante. Yeah. Uhum. Claro que, e já agora posso avançar aqui o slide, já voltamos a este, porque Certo. será pertinente, Obrigada por então, se calhar para. desculpa lá ter-me esticado tanto, tá? Ok, tudo bem. Ok, obrigado. Para te responder, Lígia, no fundo vamos ter 60 aulas neste programa completo, com 3 níveis. Desde Uhum. logo são 20 aulas no nível 1. Ora, 20 aulas, podemos dizer, por uma linguagem tão profunda e complexa, até é algo, vamos dizer, parco, não é? Agora, não vale a pena nós estarmos aqui anos a estudar coisas que nós podemos ler em livros, não é? Uhum. E a ideia não é essa, não é eu estar aqui a olhar, por exemplo, para os nodos e fazer nodo em carneiro, nodo em touro e por aí fora e passarmos 20 aulas a falar sobre isso. Era Claro. possível. Não, Uhum. não vale a pena, nós temos isso nos livros. O que eu vou trabalhar aqui é, como vos disse, é uma perspectiva mais da essência da coisa, tentar entender o que está por detrás, qual é o que é que aquilo significa, para depois vocês terem na vossa autonomia capacidade de ir procurar Claro. a informação e desenvolver e aplicar. Porque só Portanto, na prática, na aplicação é que nós depois aprofundamos, não é? como entrosas aqui, isso é ótimo, fantástico, né? Portanto, A astrologia com a vamos ver psicologia, os portanto, nodos, falar. não é propriamente um foco em que vamos passar muitas aulas sobre isso, mas porque temos muita outra coisa no mapa também importante e vamos ver Claro.
claro. Tudo. Já agora aproveito para perguntar, Jorge, para ti o que é que há algo no mapa natal que te atraia mais e sobre o que converses mais ou Sol, Lua, Ascendente. lua ascendente? Sol, Lua Lua, e ascendente. Ascendente. Ok, A ok, articulação destas três coisas é aquilo que vamos batalhar imenso neste curso. certo. Ok, sim senhora. Essa é realmente a grande, vamos dizer assim, a minha abordagem em termos interpretativos, em termos do foco, no que é que no mapa eu me foco mais, é precisamente isso. São esses três fatores e como é que eles se articulam entre eles. Certo. Só para concluir, a minha outra questão é, portanto, eu quando te contactei não me tinha percebido que eram 50 € mensais por uma aula por semana, não é? Sim. É uma aula São por aulas semana. vão ser à segunda-feira, o nível 1, portanto começa 6 de março, vamos ter 4 aulas, não é? 4 aulas mensais, cada mês. Os níveis, portanto o nível 1 que começa agora em 6 de março, vai até julho, portanto são 20 aulas, vai durar 5 meses, portanto o valor é esse, são 50 € por cada um destes meses, Uhum. e a mesma coisa mantém-se para os outros níveis. Para quem já tem mais informação, já tem bases, sabe o que é que são os signos, as casas, os planetas, os aspectos, Exato. há a possibilidade, falando comigo, não é? E, portanto, será sempre uma avaliação que eu vou fazer, caso a caso, é possível ingressar no nível 2. Uhum. Porque realmente o nível 1 é isso, é começarmos a linguagem do princípio. Eu Exato. acho que faz sempre muito sentido para quem tem outras abordagens, outras escolas, começar desde o princípio, mas pode, de facto, para quem já tem anos de estudo, estar a ouvir outra vez a falar dos signos, das casas, dos planetas, pode ser demasiado, não é? Sim, sim. Aborrecido e que, Uhum. de facto, estimulante. Então, é possível ingressar no nível 2, que vai começar uma turma, não é? Portanto, vai passar do nível 1 para o nível 2 e, portanto, vai fazer essa passagem. Vamos começar, então, o nível 2 no dia 8 de março, portanto, é na mesma semana. Então, podem contactar-me e avaliamos se realmente faz sentido isso ou não. Depois, o nível 3 já é uma coisa diferente, já é um nível de aprofundamento e, sobretudo, prático, onde nós vamos depois estudar casos, olhar muito para a prática e realmente aí já não faz sentido, não é um ingresso, digamos, direto no nível 3, porque o que nós vamos pôr em Em termos prática é aquilo que de, tivemos a estudar anteriormente. Não é? em termos de prática, vai haver prática sobre a análise dos trânsitos planetários? Sim. Sim, né? Portanto, temos o Ok. programa do nível 1, é este, e que está no site, vocês podem consultar isto no site. Portanto, vou falar além da linguagem, não é? E apresentar a linguagem, os elementos, os signos, as casas, os planetas, os aspectos. Vou falar um pouco também de alguns enquadramentos mais teóricos, pouco, não é? Porque não dá para muito, e também não é esse o propósito específico do curso, não é? Mas faz sentido termos algum enquadramento histórico, filosófico, essas preocupações vou trazer em alguns momentos das aulas, e pronto, vamos desde logo no final do nível 1 já fazer aqui uma articulação interpretativa base. Não é? A ideia é introduzir a linguagem e depois chegarmos já a uma prática, obviamente, o que é possível depois de 20 aulas, não é? Mas ter já uma abordagem, sobretudo, muito baseada nesta articulação entre Sol, Lua e Ascendente. Depois, no programa do nível 2, é que realmente as coisas vão ser mais aprofundadas também. E aí já vamos olhar também para conceitos da psicologia analítica, do Jung,
para os articular precisamente com a linguagem astrológica. Montar um modelo do sistema solar, ou melhor, o modelo do sistema solar já o conhecemos, não é? Mas perceber como é que esse modelo do sistema solar também pode ser um modelo da psique, e como é que utilizamos então essa estrutura do sistema solar para nos entendermos internamente. E isso, a linguagem da psicologia analítica do Jung vai ser realmente aquela que nos vai orientar. E depois vamos também falar, obviamente, um terço, pelo menos, deste programa do nível 2 vai ser focado sobretudo em trânsitos, progressões, arcos solares, retorno solar, portanto são técnicas de tempo, de entender os ciclos, são as técnicas que utilizamos para fazer prognóstico, não é? Ver o que é que realmente, como é que as coisas se desenvolvem ao longo do tempo. Isso vamos fazer no nível 2 e é, obviamente, uma coisa muito importante na astrologia. Já o nível 3, como falei, sobretudo vamos focar-nos na prática, porque depois, quando chegam ali ao final do nível 2, vão estar com tanta informação na cabeça e dizer, bem, e agora como é que eu integro isto, como é que pratico? E é precisamente isso que vamos fazer no nível 3. Vamos voltar, não vou dar propriamente mais matéria nova, mas sim articular isso na prática. A matéria nova é mais na perspectiva de uma orientação já para como é que trazemos isto para um contexto de consulta. Não quer dizer que o nível 3 seja só para quem quer praticar profissionalmente a astrologia. Mas saber fazer uma interpretação é também uma forma, não é? E usar uma linguagem adequada. Isto que vamos fazer aqui também ajuda, obviamente, nisso, não é? Eu Nem já que venho seja olhando, não é? Eu já para eu, venho olhando uma para os consulta, mapas natais das pessoas que vou... saber o que é que numa consulta o que é que realmente é útil dali ou não, como é que é a postura ou não é? O que é que é válido ou não. Portanto, isso também nos ajuda nessa perspectiva. E, portanto, esse também vai ser muito o foco do programa do nível 3. Uma preparação para essa dinâmica mais da leitura e que vai focar-se muito também na análise de casos de estudo, casos que as pessoas, alunos podem trazer, outros que eu vou também facultar para podermos estudar, ok? Lígia, não sei se tu estavas a fazer alguma pergunta ou não, eu desliguei aqui o microfone porque sim, certo. estava a haver aqui uma interferência quando eu estava a falar, bem. não sei se era uma questão. Fizeste bem de desligar. Então, é possível entrar no 3, ou tu tendo algum tipo de, seja através de uma conversa contigo, tu fazes perguntas específicas e avaliares sei lá, o nível de Acho conhecimento? difícil porque, como eu falei há pouco, passar por cima deste nível 2 é difícil, a não ser que já tenha estudado alguma coisa muito nesta linha junguiana. Mas a minha proposta ali já é contactares-me para Sim, está vermos certo. o teu caso em específico, está Para bem? isso, certo. Muito grata, um abração grande. Obrigado. Sim, tchau, tchau. Não sei se há mais alguém que tenha alguma dúvida em relação a isto. Portanto, para concluirmos, já sim, Kátia? Não, ok, está bem. Só para concluirmos muito rapidamente, já também estamos um pouco avançados aqui no tempo, também o objetivo não era fazer uma coisa muito extensa. O objetivo do nível 1, deste nível 1 que vai começar, desde logo é precisamente promover o autoconhecimento, desde logo, não é? Esta primeira abordagem, este primeiro contacto, mas que pode ser também válido para quem já tem informação
e queira estruturá-la de uma maneira, pronto, alinhada com esta abordagem psicológica, porque pode haver aqui muita coisa que realmente se estrutura de maneira diferente de outras coisas que já leram, de outras coisas que já estudaram, até cursos anteriores que fizeram. E, portanto, construir uma linguagem do zero, entendê-la, a sua lógica, para realmente já estabelecer aqui as fundações para depois, no nível 2, e para quem quiser continuar, fazer um estudo mais aprofundado. Só referir que há uma componente avaliativa que é opcional. Portanto, eu fiz isto há alguns anos já que estou a implementar esta perspectiva, porque muita gente pedia certificado, o certificado do curso, mas fazer um certificado só de presença não faz muito sentido, também não tem grande validade, não é só assistir às aulas, não me diz que realmente eu tenho conhecimento. Então, o certificado vai depender, obviamente, da avaliação. Mas eu não vou impor esta avaliação a todas as pessoas, porque elas podem, não é? Cada um sabe se isto é importante para si ou não. Eu aconselho sempre a fazer, não é? Porque é uma forma também, mesmo que não nos interesse o certificado, é sempre uma maneira de avaliarmos os nossos conhecimentos, mas é válido perfeitamente para quem quiser fazer o curso só numa lógica de busca de conhecimento, não ter interesse nesta componente avaliativa. Portanto, ela é opcional nesse sentido. Então, no nível 1, temos um teste que vão fazer em casa, com tempo, não tem um prazo definitivo para entregarem, portanto, lá está, esta é uma componente avaliativa muito informal nesse sentido, mas necessária para a obtenção do certificado. No fundo, então um teste e um trabalho que é um resumo de um livro à vossa escolha dentro da bibliografia ou outro que depois podemos chegar a acordo. No nível 2 será também um teste nos mesmos moldes e a interpretação escrita de um mapa que vocês escolhem. No nível 3 já será uma entrevista comigo acerca de um mapa que eu vos vou transmitir, dar para vocês estudarem. Portanto, esta é uma componente, uma vez mais, opcional, para quem quer o certificado de cada um dos níveis, completar esta componente, pronto, nesse sentido depois tem o certificado, se completarem isto com, pronto, com o mínimo requerido, ok? Têm toda a informação sobre o curso e forma de inscrição no meu site. Tudo isto que aqui está, o programa, as datas, o valor, e podem inscrever-se através do site, ok? Tenham lá um botão para inscrição no nível 2. Eu vou sempre, se inscreverem para alguém que se queira inscrever no nível 2 sem me contactar anteriormente, eu vou sempre depois entrar em contacto quando receber essa inscrição para, pronto, percebermos se de facto é a melhor opção ou não, não é? Ou seja, isto aqui não é este curso não é um curso de estar a controlar quem é que sabe, o que é que sabe, e a avaliar e depois a certificar as pessoas para uma prática. Não é essa a lógica aqui. Obviamente que está uma responsabilidade depois para quem quer praticar, mas essa responsabilidade é individual e é minha também, enquanto formador, passar-vos a informação da melhor maneira e também ser claro quando as coisas não são suficientes. Mas, enfim, há essa abertura para realmente vermos qual é a melhor opção em termos de conhecimento, em termos também daquilo que são os vossos objetivos, ok? Portanto, contactem-me se tiverem alguma dúvida. O ingresso no nível 1, esse sim é direto, porque aí
é aberto a todas as pessoas, independentemente do seu nível de conhecimentos anteriores, têm ou não têm, até porque começamos do zero, como eu falei, ok? Alguma questão que queiram colocar para terminarmos? Então pronto, para algumas pessoas que já estão inscritas e que estão aqui até breve, começamos no dia 6 às 20 horas. Para quem tiver interesse, já sabe, tem ainda uma semana para se inscrever no curso. Há alguma dúvida que entretanto surja, questão, esclarecimento, podem sempre enviar-me e-mail, têm os meus contactos lá no site, ou através das redes sociais também estou disponível. Então, agradeço muito a vossa disponibilidade, o vosso interesse em estarem aqui. Espero que tenha sido interessante também e esclarecedora esta informação acerca do curso. Obrigado a todos, uma boa tarde e até breve. Obrigada, até breve. Obrigado.